Vamos lá, videozinho sobre a fisiologia cardiovascular. A gente vai ver um pouquinho de como que funciona essa contração aí do coração, como é que é feito esse ritmo cardíaco, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o coração, né, ele possui estruturas, né, que vão ditar o próprio ritmo cardíaco, tá? Essa característica de ditar o próprio ritmo cardíaco é chamada de automaticidade, tá? Então o coração, ele possui o que a gente chama de automaticidade. Beleza? Então, automaticidade é a capacidade do coração de digitar o próprio ritmo cardíaco. Beleza? Tá. Agora, para que isso aconteça, a gente tem que entender um pouquinho mais de algumas estruturas do coração. Tá? Então, a gente já viu a parte de anatomia do coração, né? As estruturas específicas de cada parte. Aqui a gente tem, só relembrando, né? O átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, né? Aí a gente tem outras estruturas, como por exemplo aqui a artéria aorta, as artérias pulmonares, veias cava, cava superior, né? Aí do lado a gente tem as veias pulmonares, tá? Enfim, a gente tem outras estruturas. Mas o objetivo não é ver a estrutura do coração, em sim algumas funções, tá? Então a gente viu que o coração ele é formado por um tecido estriado cardíaco, né? Composto aí pelo miocárdio. Tá? Então aqui, se a gente for pegar um pedacinho do coração e der um zoom, a gente tem que isso aqui é o miocárdio. O miocárdio ele é formado por dois tipos de células, beleza? O miocárdio ele é formado por células nodais e células contráteis. Então, o coração ele é formado por diferentes tipos de células. A gente tem as células nodais e as células contráteis, beleza? As células nodais são células que não possuem contração, beleza? Então, as células nodais elas não possuem contração. Porém, elas são células que conseguem se despolarizar de forma espontânea, gerando potencial de ação. Então, as células nodais elas não contraem, mas elas têm uma capacidade de gerar, né, potenciais de ação. Então, a gente pode colocar que elas têm a capacidade de gerar potencial de ação. Beleza? Então, células nodais elas não contraem, elas têm a capacidade de gerar potencial de ação. E as células contráteis são as células que possuem proteínas contráteis, né? Então, a gente encontra aqui nessas células contráteis actina, miosina, tropomiosina, troponina, né? Também tem retículo sarcoplasmático, beleza? Então elas vão atuar, né, essas células contráteis, as proteínas contráteis atuam da mesma forma que no músculo esquelético aí, por exemplo, tá? Então tem a actina envolta ali por moléculas de tropomiosina, tem a troponina, o cálcio vai lá, se liga, libera os sítios de ligação de actina, tem formação de ponte cruzada, tem contração, beleza? Tá, agora voltando aqui para essas células nodais, tá? As células nodais, elas vão formar os famosos nós que a gente tem no nosso coração. Então, os nós que vão determinar o ritmo dos nossos batimentos cardíacos. Então, a gente tem, por exemplo, o nó sinoatrial, tá? Esse que eu fiz de verdinho aqui, ó. Aquela partezinha verde ali é o nó sinoatrial. Qual que é a função desse nó sinoatrial? Esse nó sinoatrial é importante porque é ele que vai determinar o nosso ritmo sinusal,
que nada mais é do que nosso estado de batimento normal ali entre 60 e 80 batimentos por minuto, tá? Então, nosso sinusal ele determina o nosso ritmo sinusal. Ritmo sinusal seria ali essa frequência entre 60 e 80 BPM, quando a gente está, por exemplo, em estado de repouso, né? E também a gente tem que esse nosso sino arterial, ele vai controlar o nosso ritmo sinusal através de uma interação, né? Aqui de uma comunicação com o átrio direito e com o átrio esquerdo. Tá? Porque se a gente for pensar no coração, o coração ele contrai de uma forma ali de cima para baixo, a gente pode dizer. Então, primeiro a gente tem a contração do átrio, que joga o sangue para o ventrículo, que joga o sangue para a artéria pulmonar. Do outro lado, a gente tem o átrio esquerdo, que manda o sangue para o ventrículo esquerdo, que manda o sangue para a artéria pulmonar. Então, essa contração, ela segue uma sequência. Tá? E essa sequência ela é dada justamente por esse nó sinoatrial. Tá? Então, o nó sinoatrial, ele vai se ramificar, né? Ele tem ramificações aqui, né, nesse átrio esquerdo, e através dessas ramificações, a gente vai ter comunicações entre as células, tá? Essas ramificações aqui seriam como se fosse, a gente pode dizer que são comunicações entre as células, né? Caminhos ali por onde eles se comunicam. Assim como no átrio direito, tá? Então a gente tem comunicação entre essas células, beleza? E ele se comunica com essas células. Todas essas comunicações aqui no átrio direito, elas vão convergir, ou seja, elas vão ter uma direção específica, tá? Que é esse outro nó aqui, também chamado de nó ventricular atrial, tá? Então esse outro nó aqui, essa outra bolinha verde, é o nó ventricular atrial. Vou puxar uma seta aqui para ele. Ventricular atrial. Beleza? Esse nó ventricular atrial, ele vai atuar em células específicas que estão aqui nesse septo interventricular. Então aqui no septo interventricular, aqui está o septo interventricular, né, que separa os dois ventrículos. A gente vai ter células específicas que vão receber um estímulo desse nó ventricular atrial e ele vai comandar ali a partir daí, né? Ele vai mandar estímulo aqui para essas células que vão comandar ações nos dois ventrículos, nos ventrículos direito e ventrículo esquerdo, tá? Então essas células aqui elas vão comandar as ações nos dois ventrículos, alterando, né, a forma que eles vão contrair. Então aqui no ventrículo direito, ela vai fazer com que ela vai permitir com que o átrio direito contraia primeiro e depois o ventrículo direito, tá? E aqui desse lado esquerdo do coração a mesma coisa. Então primeiro a gente vai ter a contração do átrio esquerdo e depois em segunda a contração do ventrículo esquerdo, beleza? Então resumindo, o nó sinoatrial ele determina o ritmo sinusal, tá? Ele faz comunicação com o átrio esquerdo e com o ventrículo, com o átrio direito, através de vias internodais, que são esses risquinhos verdes aqui. Esses risquinhos verdes são vias internodais, tá? Vias internodais. Aí, todas essas vias internodais no átrio direito, elas vão convergir no sinal aqui no nó ventricular atrial. O nó ventricular atrial, ele vai atuar onde? Ele vai atuar no septo intervertebral. E a gente pode dizer que ele vai atuar controlando a ordem das contrações. Do ventrículo do átrio direito e do ventrículo direito e do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, beleza? Então esse septo interatrial, através da ação do nó atrial, ele vai comandar ali
as ações que vão acontecer no átrio direito e no ventrículo direito e no átrio esquerdo e no ventrículo esquerdo. Beleza? Isso aqui eu vou apagar. Basicamente vai coordenar a contração do coração. Beleza? E assim a gente tem essa definição do ritmo cardíaco e como que é, qual parte vai contrair de cada vez. Falando ainda sobre a comunicação entre as células cardíacas. Então a gente viu que a gente tem esses dois tipos de células aqui. As células nodais, né? E as células contráteis. Então aqui as células nodais e as células contráteis. Essas células, elas vão se comunicar através de uma comunicação de gap. Tá? Então elas se comunicam através de junções de gap. O que seriam essas junções de gap? A gente tem várias células e essas células elas são ligadas através de proteínas. Então a gente tem proteínas canais que vão conectar essas células, permitindo a passagem de íons. Tá? Então essas junções de gap são justamente isso. Então ó, são proteínas, são canais, né? Canais entre as células que permitem a passagem de íons, beleza? Então essas junções de gap elas são muito importantes para a comunicação entre essas células, entre as células nodais, né? E entre as células nodais e células contráteis, tá? Agora, descendo aqui, a gente tem duas células, tá? Então a gente tem aqui células e a gente tem uns gráficozinhos aqui. Essa célula da esquerda é uma célula nodal, tá? Então essa célula aqui, ó, isso aqui é uma célula nodal. E essa outra aqui é uma célula contrátil. Se a gente for observar, aqui dentro dela a gente tem retículo sarcoplasmático, né? E a gente também tem sarcômero. Eu só dei uma mudadinha aqui, então aqui a gente tem retículo sarcoplasmático, né? Como toda célula muscular. E aqui a gente tem os sarcômeros, né? Então isso aqui é um sarcômero. Beleza. Agora vamos lá. Como é que acontece, né, essa comunicação? A gente vai ver essa comunicação e como é que acontece a contração muscular do coração. Então a gente viu que as células nodais, elas têm uma capacidade, né, de gerar potencial de ação. Né? E como é que isso acontece? Aqui nessas células nodais, a gente observa aqui, ó, essas proteínas canais. Tá? Esses canais aqui, essas proteínas aqui, são canais de sódio. Tá? Então aqui a gente tem canais de sódio. Porém, esses canais, essas proteínas canais, são canais que permitem como se fosse um gotejamento de sódio. Então essas proteínas aqui, elas vão permitir a entrada de sódio de uma forma bem lenta. Tá? Então aos pouquinhos a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui sódio entrando através dessas proteínas canais. Então aqui fora a gente tem sódio, né? O sódio ele vai atravessar, vai entrar na célula através dessas proteínas. Então a gente tem entrada de sódio de forma gradativa, de forma lenta. Tá? Conforme esse sódio vai entrando, né, se a gente for olhar aqui no gráfico, o potencial dessa célula em repouso é de menos 60 milivolts, tá? Aqui embaixo. Conforme a gente tem a entrada de sódio, então aqui a gente tem o quê? A gente tem sódio entrando na célula através daquelas proteínas canais. A eletronegatividade dessa célula, ela vai mudar um pouquinho. Então, de menos 60 milivolts, com a entrada de sódio, ela vai até menos 55 milivolts. Então, quando entra sódio, ela chega em menos 55 milivolts, beleza? E quando ela chega em menos 55 milivolts, é o suficiente para que a gente tenha a abertura de outros canais, tá? Que são canais de cálcio. Então aqui a gente tem esses canais de cálcio, tá? Quando a célula ela chega em 55 milivolts,
a gente vai ter a abertura desses canais de cálcio e a entrada de cálcio dentro dessa célula cardíaca, beleza? Agora, a gente tem mais cálcio entrando e a gente tem esse sódio que já entrou. O que vai acontecer? Essa célula, tinha um potencial de -60, ela vai começar a ficar mais positiva. Por quê? Porque a gente tem entrada de cálcio, a gente tem entrada de sódio, né? E o que vai acontecer? Esse potencial, que era de -55, quando a gente tem a entrada de cálcio, então a gente coloca aqui mais cálcio, essa célula vai chegar ali a um potencial de -40. Então vai começar a entrar aos pouquinhos ali, ela vai chegar em -40 milivolts, beleza? Quando essa célula chega em -40 milivolts, a gente vai ter abertura de um outro tipo de canal de canal de cálcio, tá? Então a gente vai ter abertura de canais de cálcio do tipo T, beleza? Então esses canais aqui, perdão, do tipo L, tá? Esses canais aqui, eles são chamados de canais de cálcio tipo L. Esse pretinho aqui é o canal de cálcio tipo T. Então aqui a gente tem o canal de cálcio tipo T e aqui os canais de cálcio tipo L. Esses canais de cálcio do tipo L, eles permitem aí a entrada de uma grande quantidade de cálcio. Então agora a gente vai ter uma quantidade massiva de cálcio entrando e essa célula ela vai ficar ainda mais eletropositiva do que antes, tá? Então de -40, quando a gente tem essa entrada de cálcio, aqui a gente tem uma entrada absurda de cálcio, essa célula ela vai chegar lá em mais 40 milivolts, ou seja, ela vai sofrer um potencial de ação, beleza? Quando ela chega lá em mais 40 milivolts, ela sofre um potencial de ação. Agora, uma vez que essa célula sofre um potencial de ação, o que vai acontecer, né? Lembra que a gente tem as junções de gap, tá? Então, isso aqui nada mais é do que as junções de gap. Opa, perdão, de gap. Beleza? Tá. Agora, se essa célula aqui, a célula nodal, ela sofre um potencial de ação, aqui a gente tem uma grande quantidade de íons cálcio, de íons positivos. Tá? O que vai acontecer com esses íons aqui? Esses íons cálcio que entraram nessa célula, eles vão atravessar através dessas junções de gap, né? Eles vão atravessar e vão chegar às células contráteis. Beleza? Essa proteína zona em preto aqui, tá, é chamada de desmossomos, tá? Então isso aqui é um desmossomo. Qual que é a função do desmossomo? O desmossomo, ele faz a junção entre as células, tá? Então o desmossomo ele vai impedir com que as células na hora da contração, né, elas se soltem, elas se separem. Então o desmossomo ele é importante para manter as células unidas, né, juntas aí, beleza? Então essa é a função dele, tá? Só porque está desenhado aqui, então para exemplificar. Beleza, agora vamos lá. Quando a gente tem aqui, né, as junções de gap, essa célula nodal despolarizou, o cálcio atravessou para a célula contrata através da junção de gap. Então o cálcio que chegou aqui nessas células contráteis, ele vai levar à abertura de canais de sódio. Então ele vai ativar esses canais de sódio aqui. Então, quando ele ativa canais de sódio, a gente vai ter o quê? A gente vai ter sódio entrando através desses canais e mudando a eletronegatividade da célula. Então, a gente vai ter mais íons positivo entrando dentro dessa célula, beleza? Ou seja, o potencial de repouso dessa célula vai começar a mudar. Então, se a gente for olhar o gráfico aqui, ó, a gente tem que o potencial da célula contrátil do coração ele é menor do que da célula nodal. Então, é menos 85 milivolts.
Quando a gente tem lá a entrada do cálcio, ele vai chegar em menos 70 milivolts. Tá? Quando ele chega em menos 70 milivolts, é o suficiente para que a gente tenha abertura de canais de sódio. Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter abertura de canais de sódio. Opa, calma aí. Então a gente vai ter entrada de sódio, que vai fazer com que essa célula eleve ainda mais, diminua ainda mais a sua eletronegatividade. Então ela vai chegar em mais 10 milivolts, beleza? Então essa célula chegando em mais 10 milivolts, a gente vai ter abertura de dois canais diferentes, tá? Então primeiro, eu vou fazer aqui do ladinho, isso aqui são canais de cálcio, tá? Então isso aqui são canais de cálcio. E aqui em vermelho a gente tem canais de potássio, né, em azul, e aqui em vermelho a gente tem canal de cálcio, tá? Quando a eletronegatividade dessa célula chega em mais 10, primeiro a gente tem a abertura de canais de potássio, tá? Então a gente vai ter potássio. Então aqui a gente vai ter um efeito que a gente chama de platô. Então, por quê? Vou fazer o potássio aqui. Eu tenho potássio saindo da célula, fazer com que essa célula tende a diminuir a sua temperatura, tá? Ou seja, se essa célula estava em menos 10, quando eu tenho saída de potássio, ela vai voltar, né? Então a gente tem aqui, ó, ela vai voltar para uma eletronegatividade neutra, de 0 milivolts. Então aqui a gente tem saída de potássio, ou seja, quando sai potássio, essa célula volta a 0 milivolts. Porém, esses canais de cálcio aqui, que estão em vermelho, eles ficam hiperativados na temperatura de 0 milivolts. Ou seja, quando a gente tem a saída desse potássio, a célula ela volta a ficar um pouquinho mais eletronegativa, de mais 10 passa para 0, e aí, quando está em 0 milivolts, então aqui em 0 milivolts, esses canais de cálcio, eles se abrem e a gente vai ter mais um monte de cálcio entrando nessa célula com carga positiva, beleza? Então aqui a gente tem novamente um monte de cálcio entrando na célula, porém ao mesmo tempo a gente tem saída de potássio, tá? Ou seja, a gente tem carga positiva entrando e carga positiva saindo. O que vai acontecer? Essa célula ela vai sofrer um potencial que a gente chama de platô. Por quê? Porque a gente tem saída de cálcio e ao mesmo tempo entrada de, saída de potássio e ao mesmo tempo entrada de cálcio. Beleza? Então a célula vai sofrer um efeito que a gente chama de efeito platô. Por quê? Lembrando, em 0 milivolts, esses canais de cálcio eles ficam hiperativados. Então a gente tem entrada de cálcio e ao mesmo tempo os canais de potássio continuam liberando potássio. Então a gente tem potássio saindo e cálcio entrando, mantendo a eletronegatividade dessa célula. Tá? Agora, esse potássio que está entrando, ele vai se ligar a receptores específicos, tá? Aqui no retículo sarcoplasmático. Então a gente tem aqui nessa célula, a gente tem várias moléculas aí, vários cálcios, né, que vão se ligar a receptores no retículo sarcoplasmático. Quando eles se ligam a esses receptores, essas proteínas canais no retículo sarcoplasmático, eles vão fazer com que essas proteínas se abram, né? E a gente vai ter o quê? A gente vai ter mais cálcio sendo liberado de dentro do retículo sarcoplasmático para fora dessa célula, beleza? Para fora desse retículo sarcoplasmático. Então a gente tem aqui o cálcio se liga no retículo sarcoplasmático, fazendo com que ele libere mais cálcio ainda, ou seja, a gente tem ainda mais cálcio no interior dessa célula, tá? Então quando a gente tem esse cálcio sendo liberado pelo retículo sarcoplasmático, a gente tem que esse cálcio aqui, ele vai atuar onde? Ele vai atuar se ligando aqui a moléculas de troponina T, né? Então ele vai se ligar a troponina T, liberando o sítio de ligação de actina. Quando ele se liga a troponina T, ele vai liberar sítio de ligação
de actina, beleza? Por quê? Porque ele vai se ligar à troponina T, a troponina T vai atrair a tropomiosina para fora, né? Ela vai liberar o espaço ali para fora do sítio de ligação, e as cabeças de miosina, elas vão se ligar à actina, fazendo com que, empurrando, né, aí, as fibras de actina para o meio, provocando a contração desse sarcoma, beleza? Então a gente pode dizer que o cálcio, quando ele é liberado, ele vai atuar aumentando as pontes cruzadas, né? Então ele aumenta as pontes cruzadas. Tá? O que são as pontes cruzadas? As pontes cruzadas nada mais são do que a ligação entre as cabeças de miosina e actina. A gente já viu lá a contração do músculo esquelético, tá? Quem não viu, volta lá para entender isso aqui melhor. Mas basicamente é isso que o cálcio vai fazer, beleza? Então assim a gente tem a contração desse músculo, tá? Que acontece durante esse efeito platô. Por que é esse efeito platô? O efeito platô ele vai nada mais ou menos que prolongar esse tempo de contração. Tá? Então o efeito platô ele serve para prolongar um pouco mais essa contração. Agora, um certo tempo depois dessa contração acontecer, a gente tem que esses canais de cálcio eles vão se fechar. Tá? Então esses canais de cálcio aqui eles vão se fechar, impedindo a entrada de cálcio. E esse cálcio que foi liberado pelo retículo sarcoplasmático, tá? O que vai acontecer? Ele precisa voltar. Então esse cálcio aqui, que foi liberado pelo retículo sarcoplasmático, ele vai voltar para o retículo sarcoplasmático. Tá? E o cálcio ele pode entrar de duas maneiras, né? Através da utilização de ATP, né? Então o ATP ele vai bombear esse cálcio. A gente tem a utilização de ATP e o cálcio ele vai entrar dentro desse retículo sarcoplasmático, né, através da utilização desse ATP. Por quê? Porque dentro do retículo sarcoplasmático a gente tem mais cálcio do que no interior da célula. Ou seja, o cálcio ele vai contra o gradiente de concentração dele. Para isso a gente tem gás de ATP. Ou então, a gente pode ter através de um transporte SYMPORT. SYMPORT não, de um transporte antiporte, né? Ou seja, a gente vai ter saída de sódio do retículo sarcoplasmático, junto com esse sódio saindo, o cálcio entra, beleza? Mas o mais importante é que a gente entender que, uma vez que essa célula já sofreu potencial de ação, já houve a contração muscular, o cálcio ele precisa voltar a ser armazenado dentro do retículo sarcoplasmático. E aí o cálcio sendo armazenado dentro do retículo sarcoplasmático, né, a gente tem que esses canais de cálcio já foram fechados, né, e o que vai acontecer? A gente vai ter mais canais de potássio sendo abertos. Então a gente já tinha um canal de potássio ali, a gente vai ter abertura de mais canais de potássio, né? Então a gente vai ter mais potássio saindo da célula com carga positiva, fazendo com que a célula volte a ficar eletronegativa. Tá? Então aqui, nesse momento, a gente tem a saída de potássio, o potássio continua saindo, né? A gente tem também fechamento, né? Fecha canal de cálcio. E a gente também tem que o cálcio volta para o retículo sarcoplasmático. E aí a gente tem esse processo que a gente chama de repolarização, ou seja, a célula vai voltar para o potencial de repouso, onde ela vai ficar por um tempo aqui nesse potencial de repouso. Tá? E aqui na célula nodal a mesma coisa. Né? Então na célula nodal a gente tem que, depois dessa célula sofrer o potencial de ação, né? A gente vai ter o fechamento desses canais aqui de cálcio, né? E a gente vai ter a abertura desses canais de potássio. Então, isso aqui são canais de potássio, nesses vermelhinhos aqui. E a gente vai ter potássio saindo dessa célula, né, com carga positiva, deixando essa célula mais eletronegativa. E assim a gente vai ter esse mesmo processo de despolarização. Beleza? Então, aqui a gente tem o processo de repolarização, perdão. Então, isso aqui a gente chama de repolarização, onde a célula sai de um potencial de ação, volta para um potencial de repouso. E quando ela sai de um potencial de repouso para um potencial de ação, a gente chama de despolarização, porque tem inversão, né, ali das cargas. O interior fica positivo em relação ao estado de repouso. Despolarização. E assim, né, através desse processo de despolarização, que inicia
na célula nodal, né? A célula nodal ela sofre despolarização, os íons cálcio passam através das junções de gap, vão causar despolarização lá na célula contrátil, né? Vai ter liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, esse cálcio vai atuar lá nos sarcômeros, provocando a contração muscular, tá? Provocando aumento aqui dessas pontes cruzadas, então, consequentemente, a gente vai ter contração desse músculo cardíaco, tá? E lembrando que aqui a gente tem o que a gente chama de efeito platô, né? O efeito platô ele serve para prolongar esse tempo de contração. Então vamos supor que uma contração, se é um efeito platô, dura ali um milésimo de segundo, com o efeito platô ela vai durar 10 milésimos de segundo, tá? Mais ou menos isso. Então, basicamente é isso aí, em relação à fisiologia aí do sistema cardiovascular. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas é isso. Obrigado por ter assistido.